amigos do Culturas do Campo, está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. Os queijos capixabas estão entre os melhores do Brasil e muitos nascem em pequenas propriedades familiares. Vamos até Afonso Cláudio, a capital estadual do queijo, conhecer uma queijaria que virou referência na produção de queijos artesanais de alta qualidade. O risco da formação de um super El Ninho já acendeu o sinal de alerta no campo. A preocupação com o clima fez disparar as cotações do café Conilon e do arábica nas bolsas internacionais. O que pode acontecer nas próximas semanas? O especialista explica. E ainda, vamos conhecer um dos modelos de educação do campo mais respeitados do Brasil. Uma história que começou aqui no Espírito Santo com a primeira escola família agrícola da América Latina. Os queijos capixabas já figuram entre os melhores do Brasil, colecionando premiações e reconhecimento pela qualidade de produtos feitos de forma artesanal. E muitos deles nascidos em pequenas propriedades familiares. Em Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, uma família transformou a paixão pela queijaria em negócio. Branco, líquido, puro. À primeira vista, é só leite. Mas nas mãos certas, ele se transforma, perde o estado líquido, ganha forma, textura e outro sabor, ou sabores. E pouco a pouco, entre mudanças de temperatura, mexidas e tempo de espera, nasce um dos alimentos mais antigos da humanidade. Muita gente faz queijo, a gente sabe. Cada produtor tem uma receita, um jeito de trabalhar, ou aquele segredinho aprendido com a família. E no sítio Quintas do Vale, em Afonso Cláudio, não é diferente. Ou melhor, é sim, porque foi a paixão pelo queijo que mudou a história desta propriedade e transformou uma produção familiar em referência na queijaria artesanal capixaba. Essa paixão, eu acho que ela veio assim, por tabela, né? Porque a gente gosta muito de criação e começamos a criar o gado Jersey, né? E a produzir leite, aquela coisa toda numa fazenda que nós tínhamos em Minas. E como o preço do leite geralmente fica naquela coisa que, né, nós resolvemos agregar valor ao leite. E ali nós fizemos escola, né? Fizemos escola e a gente foi se apaixonando pelo produto, buscando inovação, fazendo outros tipos de queijo. Então, basicamente, foi por aí, né? Nosso caminho veio muito por aí. E também tem o histórico de família dele, né? Que a mãe dele, como ele nasceu em fazenda e a mãe dele já fazia queijo, fazia requeijão, e ele cresceu nesse ambiente, né? E lembrando bem assim, essa coisa que a gente sempre sonhou de ter um sítio, de morar, de viver daquilo ali. Porque quem tem sítio hoje, se não viver dele, é loucura, né? Só investimento sem retorno. E o nosso não, né? E com isso a nossa vida passou a ser dependentes, não. Nós vivemos daquilo que a gente produz. Mais de 10 tipos diferentes de queijos artesanais saem desta queijaria. Mas antes de ganhar esta aparência, são semanas de espera. Cerca de 150 litros de leite passam por aqui todos os dias. Ele é aquecido, né, a 65 graus, é uma pasteurização lenta, permanece por meia hora. Após esse período, ele vem para esse tanque. A gente vai colocando nesse tanque aqui aos poucos e dentro desse tanque existe uma serpentina, onde circula de forma contrária, né? A água passa num sentido e o leite no outro, o que favorece o resfriamento. E ele é resfriado a 35 graus. Esse é o processo de pasteurização lenta. Aqui ele já está preparado, já foi adicionado o fermento lácteo. Logo após isso é colocado o coalho, né? Que é o coagulante. O coagulante é colocado, permanece por 1 hora. Passado esse tempo, o resultado começa a aparecer. Surge a coalhada, uma massa que aos poucos se separa do soro. Introduz uma colher de pau e ela permanece em pé. Então, sinal de que a coalhada está pronta para ser cortada, né? Então, feito esse processo, você entra fazendo os cortes, né? Você faz o corte e espera um pouquinho
é onde os grânulos, né, eles vão perder o excesso de líquido, né, e vão realmente firmar um pouco mais, para depois ter uma segunda mexedura, né, e um esgotamento de parte desse soro. E o que levava centenas de litros de leite agora se concentra em uma massa muito menor. É ela que vai dar origem aos queijos. Quantos litros de leite é necessário para fazer 1 quilo de queijo? Depende da época do ano, da alimentação do gado. A grosso modo seria 10 por 1, né? 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Nas formas, os queijos recebem peso para ajudar na drenagem. Ao longo do processo, eles também são virados algumas vezes. E depois de uma noite de descanso, é hora de tirá-los das formas. E é aqui que a Rita assume o comando. E a gente não ficou de fora. Com a touca na cabeça, acompanhamos de perto essa etapa. Tem que ser, faz barulhinho. Aí passa para o processo de lavagem e depois nós colocamos ele nas bandejas e colocamos na câmara de maturação. Ali na câmara, esse queijo que nós acabamos de colocar, ele fica cerca de quantos dias? 10 dias, de 10 a 15 dias. Eu vou te mostrar o processo, já foi feita a virada hoje, de um queijo que tem 10 dias que está na câmara. Esse processo a gente fala que ele está na meia cura. Ele não está nem verde e nem curado ainda, né? Nem maduro. Tem preferência, tem clientes que têm preferência também por o queijo meia cura. Em questão de maturação de queijo, os nossos queijos é de 21 a 30 dias de maturação, para ele ficar perfeito. O tempo fez o seu trabalho, agora é hora de provar o resultado. Esse daqui é o queijo do reino, né? Isso. Vamos lá. Tá aprovado. E põe aprovado nisso. O do ladinho é o Minas, que já foi premiado, né? Isso. Como comigo. Tá. O queijo Minas, ele já foi premiado não só uma vez, né? Várias vezes, já recebeu o 3º lugar, recebemos o 1º lugar 2 vezes, né? No queijo Minas curado, né? Que é acima de 30 dias de maturação. E para alegria nossa, né? Porque a gente fica muito satisfeito com isso aí. Então deixa eu provar ele também. Tá aqui? Não deixei nem um pedacinho. Deixa eu cortar aqui. Cremoso, né, por dentro. E essa é a característica do nosso queijo Minas, que muitas vezes eles comparam com o queijo canastra, né? Porque o canastra tem esse tipo de textura interna, né? Aquele queijo que cria aquela casquinha, mas por dentro ele é bem macio, né? Mereceu o prêmio. Mereceu. Bom, Se a paixão foi o ponto de partida, o conhecimento ajudou a traçar o caminho. A Rita e o Jerônimo, eles sempre foram as pessoas assim, que sempre abriu porta para o conhecimento. E o Incapera aproveitou essas oportunidades para trazer tecnologia, trazer inovação, para que eles possam botar isso no estado todo. E prova disso foi nos últimos concursos, a gente sempre está trazendo prêmios para o nosso município, para o nosso estado. Entre a chegada do leite e o queijo pronto, são dias de trabalho. Um processo feito com cuidado em cada etapa da produção e que ajudou a mudar a vida deste casal nas montanhas de Afonso Cláudio. É prazeroso, né? Você faz por amor, você faz porque você gosta, né? Nada melhor do que você fazer o que você gosta. E ainda viver disso, isso não tem preço. A gente tem, assim, com a gente isso. Já tivemos várias propostas de poder aumentar, transformar isso em laticínio. Não, a gente prefere ter uma vida mais simples, mas sempre nessa constância de nos manter bem leves, bem harmonioso, porque morar na roça é isso, né? Quando você sai da cidade grande e se propõe a produzir um produto artesanal, você tem que estar fazendo o que você ama fazer e ter um prazer imensurável. Não tem como nominar o que a gente sente quando uma pessoa chega e faz aquilo que você fez com as suas mãos, que você ficou ali o dia inteiro, e a pessoa elogiar aquilo e falar, nossa, como isso é bom, como isso é gostoso.
é melhor ainda para a gente, que alimenta a alma da gente, né? Bom demais, né? O Espírito Santo tem se consolidado aí como uma referência na produção de queijos artesanais, especialmente na região serrana. E não é à toa que Afonso Cláudio é conhecida como a capital do queijo. Em 2017, o Censo Agropecuário do IBGE registrou 70 produtores de queijo artesanal no município. Mas aí esse cenário mudou bastante, tá? Um levantamento mais recente do Incapé apontou um crescimento expressivo. Hoje, cerca de 305 famílias rurais produzem queijos artesanais em Afonso Cláudio. Muito bom, né? Vamos ver agora outras notícias do campo. Após um primeiro semestre de preços mais acomodados, o mercado do café mudou de rumo. Julho começou com alta acumulada de 13,2%. As incertezas sobre o clima nas principais regiões produtoras voltaram a pressionar as cotações. As dúvidas sobre o tamanho e a qualidade da safra reacenderam o mercado e o debate sobre os impactos em toda a cadeia produtiva. Mas o clima não é o único fator por trás dessa disparada. Para o especialista em mercado de café, Marcos Magalhães, outros elementos também ajudam a explicar o movimento. O fator El Niño nem começou. A gente está vivendo uma expectativa do fator El Niño que começa agora no segundo semestre, onde os meteorologistas estão dando conta de que vai ser um El Niño muito forte e que pode ocasionar na região produtora de café seca. Ou seja, o que o El Niño está indicando? Chuva nos extremos do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e no norte, e na região do café centro-oeste e sudeste com muita seca. E aí o cara pensa assim, poxa, se tiver seca, compromete florada, e se comprometer florada, a gente pode ter um ano que vem estressado. Então, assim, isso ainda são expectativas. O que nós estamos vendo hoje ainda é uma frustração de safra de Conilon, problema de qualidade e atraso de safra em Minas Gerais. No contexto internacional das bolsas, que houve uma oscilação sem precedentes, houve um rearranjo de carteiras dos grandes fundos cobrindo posição e, logicamente, tem o fantasma do El Niño, que não deve permitir de forma confortável que os operadores continuem apostando em baixa do mercado. Então, houve um realinhamento de expectativas. No Espírito Santo, responsável por quase 70% da produção brasileira de café Conilon, a expectativa era de uma safra recorde. Mas com o avanço da colheita, o cenário mudou. Os grãos apresentaram um tamanho menor e o rendimento ficou abaixo do esperado. Com menos café disponível, exportadores e indústrias entraram em uma corrida pelas recompras. O resultado foi uma forte reação nos preços e o Conilon Tipo 7 ultrapassou a marca de R$ 1.000 a saca em poucos dias. Não é um momento de euforia para ninguém, porque o produtor que teve a frustração de safra, o preço não ajudou. Então, se o preço subiu, não foi baseado num aumento produtivo, e muito pelo contrário, foi num rebaixamento de produção, então ele não ficou eufórico com a alta de preço. O comerciante, de uma forma em geral, trabalhava com um cenário hoje diferente que nós vivemos, de aumento de liquidez e preços mais fracos. E estamos vivendo falta de liquidez e preços complicados, então também não tem euforia aqui. E se nós pegarmos o último elo da cadeia, que é a indústria e o varejo, também não há euforia, porque realmente a indústria esperava um outro cenário e o varejo, que contava com queda de preço de café na gôndola, não vai existir. Porque se o café na matéria-prima sobe de preço, a gôndola vai refletir isso no horizonte de mais 45, 50 dias. Para o produtor que ainda tem café estocado e compromissos financeiros a cumprir, o momento pode representar uma boa oportunidade de comercialização. O estoque é a sobra de café do ano passado, é o colchão produtivo que ele tem financeiro. Então, se ele teve uma frustração de safra e tem conta para pagar, ele pode não ir ao banco, pegar o dinheiro emprestado para pagar suas contas, mas usar o seu estoque, vender e pagar suas contas. Então, que bom que o produtor ainda tem estoque para poder organizar a casa e colocar a vida em dia. E isso deve deixar o mercado, nessa soma do estoque com a frustração de safra, com o mercado abastecido. Nesta semana, o governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, com início previsto para 22 de julho. Mas a medida não atinge todos os itens exportados pelo Brasil. Mais de 2.000 produtos ficaram de fora da lista de taxação, incluindo uma parcela importante do setor agropecuário. Dentre os produtos isentos estão as carnes e outros itens de origem animal, produtos vegetais, como hortaliças, legumes e café, e processados, como chá e especiarias.
A lista inclui ainda minerais, produtos químicos, combustíveis, fertilizantes, itens médicos e farmacêuticos, além de alguns tipos de máquinas, equipamentos eletrônicos, aeronaves, metais, instrumentos e até obras de arte e antiguidades. Por outro lado, serão taxados produtos como máquinas agrícolas e industriais, etanol, açúcar orgânico e papel. Culturas do Campo vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. Culturas do Campo está de volta. Você sabia que um dos modelos de educação do campo mais respeitados do Brasil nasceu aqui no Espírito Santo? Pois é, hoje nós vamos mostrar a primeira escola família agrícola da América Latina a adotar a pedagogia da alternância, uma proposta que une conhecimento, trabalho e atividade no campo. Davi cresceu em meio a uma propriedade rural, acompanhando a rotina da família e aprendendo desde cedo as tarefas rurais. É uma vida que ele realmente gosta. Talvez por isso tenha alimentado o sonho de estudar em uma escola onde o campo também estivesse presente no dia a dia. Um desejo que encontrou apoio dentro de casa e virou realidade. Que aqui estudava uma semana, aí a outra podia ficar em casa. E também aqui a maioria eu conheço, os professores, todo mundo. Aí eu gostei. Antes ele estudava no primário, né? Sempre quando a gente passava para levar aqui para cima da escola, ele falava, pai, o ano que vem eu vou estar aqui no meio dessa galera. E aí a gente incentivou mesmo para ele ficar aqui, né? Aprender alguma coisa lá e depois acabar me ajudando aqui. Porque durante a semana, quando ele está em casa, ele ajuda a gente mesmo no que for fazer. Mas está sendo... Ele mudou assim, se interessou um pouco mais nas coisas ligadas à agricultura, né? Ele sempre me ajudou bastante. Só que na escola eu percebi que ele está assim mais interessado. Ele pega, final de semana, ele capina, ele ajuda a lavar. Às vezes sem eu pedir, quando eu vejo já capinou. Aí ele aprendeu algumas coisas lá que ele faz aqui sem eu pedir. Foi assim que o Davi chegou à Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta, sul do Espírito Santo. Uma instituição que por mais de 45 anos segue um caminho diferente. Por aqui, a educação anda lado a lado com a realidade das famílias rurais. O método aplicado aqui se chama de pedagogia de alternância. O que significa isso na prática? Que o aluno, ele permanece aqui durante uma semana e logo depois, na semana seguinte, ele vai para a casa dos pais colocar em prática tudo que é ensinado aqui. A pedagogia da alternância, ela forma e prepara o indivíduo para o mundo do trabalho. E ela faz uma formação, ela promove uma formação integral do ser. O que é essa formação integral? Não é apenas um aluno que é excelente nas matérias da grade curricular comum, que tira nota boa em tudo, ou às vezes também pode não tirar nota boa em tudo, né? Mas e também que não é aquele aluno que possa ser um excelente técnico em agropecuária, mas é um aluno que principalmente vai ser um excelente cidadão. Para estudar aqui, não basta apenas ter interesse. Existe um processo para o ingresso dos estudantes e uma série de critérios que ajudam a manter a proposta da escola. Os alunos aqui, eles são ingressos através de uma entrevista, um processo seletivo que a gente faz, né? Então, quando a gente pertence ao município de Anchieta, a gente dá prioridade aos alunos de Anchieta de propriedade familiar, de agricultura familiar. Abrindo novas vagas, a gente abre para outros municípios, sempre dando preferência para alunos da agricultura familiar. Mas a escola hoje em dia, né, consegue, a gente tem vários alunos da cidade que muitas famílias buscam justamente porque é uma educação, um sistema diferente de estar lidando com os seus alunos e seus filhos, né? Atualmente, cerca de 200 alunos de 11 municípios diferentes estudam aqui. Parte deles retorna para casa ao fim do dia. Outra parte vive aqui durante a semana. Mas todos compartilham a mesma experiência. Além das aulas, fazem também as atividades do dia a dia.
Por aqui, o aprendizado acontece o tempo todo. Os alunos que ficam em internato é como se fosse a casa deles. E todas as tarefas diárias, né, são realizadas pelos alunos. Varrer o pátio, lavar o banheiro, cuidar do quarto, limpar a escola, lavar as vasilhas, as louças, né? Nós temos como funcionários apenas um técnico em agropecuária, que é um ex-aluno da escola, um vigia noturno e as cozinheiras, 2 cozinheiras. O restante, todas as atividades. Se a escola está limpa, é porque os alunos limpam com a observação do monitor responsável do dia. A Isabela também está vivendo essa experiência pela primeira vez. Chegou aqui carregando expectativas e já sente no dia a dia os resultados do que aprende na escola. Eu tenho esse desejo, essa vontade de continuar com o que meus pais fazem. Meu avô é agricultor, meu pai é agricultor. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa escola, né, eu falei, pai, por favor, me coloca lá, eu quero estudar lá. Porque aqui eu acho que essa escola, gente, a gente aprende muita coisa, abre, né, portas pra gente. Aqui toda semana eu chego em casa aprendendo uma coisa diferente. E meus pais, assim, amaram também. Professora, esse daqui é um setor prático da escola, né, que é de ervas medicinais. Como que é realizado o ensino, a aula com os alunos aqui nessa parte? A primeira coisa que a gente ensina, né, é a questão da terra, do adubo, né, que vai ser feito os canteiros ou a área própria que a planta vai ser colocada, né, plantada, semeada. Como que um setor como esse acaba sendo assim importante, né, para o aprendizado deles? Por exemplo, aqui nós temos uma planta, né, que muitas vezes as pessoas não imaginam, mas ela tem erva doce, mas também conhecida como funcho, né? Isso. Qual a propriedade, o que é ensinado nesse caso para os alunos, a partir, por exemplo, dessa planta? A importância dela, né, que às vezes a gente só acredita na questão do medicamento que já está lá na farmácia. E aí, quando eles fazem o experimento disso aqui na escola, porque eles têm acesso a isso, eles podem fazer o chá, a gente ensina a fazer também o que é possível com a planta, eles vão tendo também, vão se apropriando disso e vão vendo que isso de fato acontece. Eu posso tomar uma plantinha que eu tenho lá na minha hortinha ou no vaso e que vai fazer um efeito, né, de um remédio que eu compro de farmácia. Por exemplo, isso aqui, ó, é o Xambá. A gente costuma não usar nome de farmácia, mas o Xambá, ele é o anador que a gente toma para dor de cabeça. Com a prática, o aluno acaba se aproximando da própria realidade. O que é aprendido na escola segue para casa. E o que acontece na casa retorna para as discussões em sala de aula. Um ciclo que ajuda a construir conhecimento a partir da própria vivência. Nós incentivamos a sucessão familiar, né? Que o aluno que tem propriedade, que a família trabalha com uma atividade agropecuária, que ele permaneça no campo, né? Mas não que aquele termo, vamos fixar o jovem no campo, né? Quem fica fixado é poste mourão, né? A gente oportuniza através de novas técnicas, né? De uma agricultura, de um viés agroecológico. O MEPS trabalha muito com essa questão da agricultura orgânica, da agricultura ecológica, né? Com a sustentabilidade ambiental. A Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta, foi a primeira da América Latina a adotar a pedagogia da alternância, método implantado no Espírito Santo no fim da década de 1960. A instituição nasceu da mobilização do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, em parceria com famílias do Vale do Rio Benevente e da região de Olivânia. Um modelo que ultrapassou fronteiras e hoje é referência em vários países. Na Escola Família, o aluno aprende a entrar e aprende a sair. É um aluno diferenciado. Teve um estudioso, um doutor, que fez um livro sobre as escolas do MEPS e ele falou que ele pode estar num ambiente com milhares de pessoas. Se tiver um aluno, um ex-aluno, egresso de Escola Família, ele sabe reconhecer pelos atos dos alunos.
Na próxima semana, você vai ver como a pedagogia da alternância despertou o interesse de professores de outro continente. O Espírito Santo recebeu educadores das escolas familiares de Moçambique, que vieram conhecer de perto a rotina e os resultados desse modelo de ensino. Legal, né? Vamos ver como é que fica o tempo para os próximos dias no Espírito Santo. No norte do estado, a semana começa com variação de nuvens. Há previsão de chuva rápida pela manhã. De quarta em diante, o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas sobem. No noroeste, a segunda-feira será de tempo com nebulosidade. Pode chover rápido à tarde. Na terça, o tempo segue com variação de nuvens, mas não chove. Na quarta-feira, nas primeiras horas da manhã, há possibilidade de nevoeiro em alguns trechos, com redução temporária da visibilidade. Na quinta-feira, o tempo continua firme, com predomínio de sol. O dia também pode começar com nevoeiros que se dissipam ao longo da manhã. Na sexta-feira, o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas máximas sobem. No sul do estado, a semana será marcada por tempo firme e sem previsão de chuva. As temperaturas sobem na sexta-feira. Na região serrana, a segunda e a terça-feira serão de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Na quarta, o sol predomina entre poucas nuvens. Nas primeiras horas da manhã, há a possibilidade de formação de nevoeiro, reduzindo temporariamente a visibilidade. Na quinta e na sexta-feira, tempo firme e temperaturas em elevação. Na Grande Vitória, na segunda e terça-feira, a previsão é de variação de nuvens e chance de chuva rápida durante a manhã. Na quarta-feira, o sol predomina entre poucas nuvens e não deve chover. Na quinta e na sexta-feira, o tempo segue firme, com predomínio de sol. As temperaturas máximas sobem. Por hoje é só, meus amigos, vou ficando por aqui. Para rever este programa quantas vezes você quiser, basta ir no YouTube da TVE Espírito Santo. Aproveita, curta o canal, ative o sininho das notificações e dê o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau!